E aí vamos seguindo? Pois então, quando a gente fala de sistemas administrativos, na verdade, nós estamos tratando de dois sistemas que existem no mundo ocidental acerca do controle da administração pública. A gente sabe que a atuação da administração pública não é desregulada, ela depende de um controle. E por isso, no mundo, existem dois sistemas para que esse controle seja efetivado. E aí nós temos o sistema francês, que a gente chama de sistema do contencioso administrativo. Esse sistema do contencioso administrativo, ou sistema francês, é o sistema que até hoje está vigente na França. Esse sistema é muito simples. A separação de poderes é enxergada de forma absoluta, tá? Por isso, compete ao Poder Judiciário julgar todas as controvérsias existentes no seio da sociedade, menos aquelas controvérsias que tenham como parte a administração pública. Então a ideia é de que no sistema do contencioso administrativo, o Poder Judiciário, ele não pode julgar as controvérsias que tenham a administração pública como parte. Isso é importante, tá? Ou seja, a gente chama esse controle, esse sistema, de sistema de dualidade de jurisdição. Porque aqui nós temos duas jurisdições. Uma é a jurisdição feita pelo legislativo. Ou desculpa, é a jurisdição efetivada pelo judiciário. É o judiciário controlando todas as atividades que tenham a administração pública como parte. Então, todas as atividades que têm administração pública, que não tenham administração pública como parte, são julgadas pelo Poder Judiciário. Todas as controvérsias da sociedade que não tenham como parte a administração, são julgadas pelo Judiciário, que é o que nós vamos chamar de jurisdição comum. Por quê? Todas as controvérsias que tenham como parte a administração pública são julgadas pela própria administração. É o que a gente vai chamar de jurisdição administrativa. Então, o famoso Conselho de Estado francês, ele tem essa função jurisdicional no âmbito da administração. Exatamente, o Conselho de Estado nada mais é do que um órgão da administração pública com função jurisdicional, com a função de julgar as controvérsias em que a administração pública seja parte. Por isso, as decisões do Conselho de Estado formam esse chamado contencioso administrativo. É um sistema de dualidade de jurisdição. A jurisdição exercida pelo judiciário, perante os particulares, e a jurisdição exercida pela própria administração por meio do Conselho de Estado, naquelas controvérsias que também tenham a administração pública inserida como parte da controvérsia. Só tem um detalhe. Você vai dizer assim, mas no direito administrativo, também no Brasil, né, no outro sistema, porque o Brasil não adota esse sistema, mas você vai pensar, mas no direito brasileiro, nós também temos um contencioso administrativo. As controvérsias que tenham como parte a administração podem ser julgadas no âmbito de um processo administrativo e, ao final, a própria administração pública vai proferir uma decisão. A diferença é que no sistema do contencioso administrativo, no sistema de dualidade de jurisdição, as decisões do Conselho de Estado, ela tem natureza definitiva. Ou seja, ela tem natureza jurisdicional. A decisão do Conselho de Estado, ela forma coisa julgada material e ela não se submete a controle posterior do Judiciário. A ideia é que a decisão do Conselho de Estado, ela tem caráter de definitividade e ela forma coisa julgada material. Essa decisão proferida pelo Conselho de Estado não se submete a recurso na via judicial. Ou seja, nós temos uma jurisdição completa. Não é possível que essa matéria seja rediscutida na esfera jurisdicional depois, porque aqui a decisão do Conselho de Estado tem função jurisdicional e, por isso, tem caráter de definitividade. Forma o que nós chamamos de coisa julgada material. É definitiva a decisão do Conselho de Estado e ela não se submete ao controle jurisdicional, porque aqui a jurisdição é dual, né? A jurisdição não é única. A jurisdição, ela se divide e a jurisdição administrativa exercida pelo Conselho de Estado não admite controle judicial posterior. O sistema, ele tem uma vantagem. A vantagem dele é respeitar a separação de poderes, ou seja,
esse sistema, ele acaba por estabelecer um respeito a essa separação de poderes, de forma que o poder judiciário não pode proferir decisões que obriguem a administração pública. Então a separação de poderes é respeitada. A decisão judicial não impõe obrigações à administração. Quem impõe obrigações à administração é a própria administração. A separação de poderes é respeitada e evita o que tem acontecido no Brasil em algumas situações, que é o judiciário determinando a atuação administrativa que ele não poderia determinar. O judiciário analisando aspectos de mérito, né? Então isso a gente tem enxergado hoje e isso decorre desse crescimento do judiciário. Por outro lado, o sistema do contencioso administrativo ele tem um grande defeito, um grande problema, que é a quebra da imparcialidade. Ou seja, a decisão da administração pública, ela tem caráter de definitividade. E no fim das contas, a própria administração pública atua na mesma relação como julgada e como julgadora. Então, isso quebra a imparcialidade da decisão proferida. É difícil você admitir que a decisão é proferida de forma imparcial quando o órgão julgador se confunde com o órgão que está sendo julgado na mesma controvérsia. Então, essa separação absoluta de poderes acaba sendo uma vantagem, mas, por outro lado, nós temos a desvantagem da dificuldade de aceitação social. Ou seja, o sujeito que sofre essa decisão judicial, ele dificilmente vai aceitar esse entendimento de que aquela decisão ela tenha um caráter definitivo, porque ele vai entender que a administração pública foi julgada por ela mesma, e isso dificulta a imparcialidade da decisão. Tranquilo? O sistema do contencioso administrativo, ou o sistema de dualidade de jurisdição, ou de jurisdição dupla, né? Não foi adotado no direito brasileiro, tá? O Brasil adota o segundo sistema, que a gente chama de sistema inglês, ou sistema de jurisdição única, ou ainda de unicidade de jurisdição. O sistema de unicidade de jurisdição, ou sistema inglês, é o sistema adotado no direito brasileiro. Aqui a ideia é simples. Existe a possibilidade de serem instaurados processos administrativos. Existe sim. O contencioso na via administrativa é respeitado e as controvérsias podem ser discutidas no bojo da administração pública mediante um devido processo legal, na esfera administrativa no qual se respeite o contraditório, ampla defesa, mas, em nenhuma hipótese, a decisão proferida pela administração terá caráter de definitividade. Ou seja, a decisão administrativa sempre vai se submeter ao controle judicial. Porque no Brasil só existe uma jurisdição. A jurisdição é aquela exercida pelo Poder Judiciário. E a decisão do Poder Judiciário, ela obriga todos os cidadãos, mas obriga também a administração pública. Então, no sistema de jurisdição única, o Poder Judiciário julga todas as controvérsias existentes no seio da sociedade, inclusive aquelas controvérsias que tenham como parte a própria administração. O nosso sistema de separação de poderes, ele não é absoluto. Nós temos, na verdade, um sistema de tripartição de poderes, que eu disse a vocês, que funciona dentro de uma ideia de freios e contrapesos. Então, se admite o controle de um poder sobre o outro e, consequentemente, se admite o controle do poder judiciário sobre a atuação da administração. Isso está muito claro para a gente quando a gente enxerga no artigo 5º, inciso 35, o chamado princípio da Constituição, claro, o chamado princípio da inafastabilidade de jurisdição. Esse princípio regulamenta que, no direito brasileiro, nenhuma lesão ou ameaça de lesão a direito poderá ser afastada do Poder Judiciário. Então, não se pode afastar do Poder Judiciário nenhuma lesão e nenhuma ameaça de lesão a direito. Qualquer lesão e qualquer ameaça de lesão deverá ser respeitada pelo Poder Judiciário, deverá ser analisada pelo Poder Judiciário se ele for provocado, porque a gente sabe que o Judiciário é inerte, mas se ele for provocado, ele deve estar apto a discutir qualquer aspecto
inclusive aspectos que envolvam a administração pública, porque isso não viola a separação de poderes. É claro que existem limites a esse controle, como o mérito administrativo, que eu já expliquei a vocês, mas a princípio, a decisão jurisprudencial, a decisão proferida pelo judiciário, obriga a administração pública, que deverá obedecer essa decisão. No Brasil, somente o Poder Judiciário pode proferir decisões com caráter de definitividade. Existe coisa julgada administrativa? Existe, mas o entendimento dela aqui é totalmente diferente. Então, sempre que você ouvir falar em coisa julgada administrativa, você vai entender que determinada matéria foi analisada na esfera administrativa e que esgotaram-se todas as instâncias na esfera administrativa. Ou seja, aquela matéria não pode mais ser discutida administrativamente. Tá? Então, a coisa julgada administrativa, ela não é uma coisa julgada material, ela é uma coisa julgada formal. Significa dizer que na esfera do contencioso administrativo, na esfera do processo administrativo, aquela matéria não admite uma nova discussão. Se formou coisa julgada no âmbito daquela esfera, o que não impede a ida ao judiciário. Então, a ida ao judiciário não pode ser impedida em virtude dessa formação da coisa julgada administrativa, porque no Brasil, somente o Poder Judiciário pode proferir decisões com caráter de definitividade. Tá? Somente as decisões jurisprudenciais, somente as decisões proferidas pelo Judiciário formam coisa julgada material. Então, duas conclusões a gente vai tirar daqui, tá? Primeiro, não precisa haver esgotamento das instâncias administrativas para a ida ao judiciário. Então eu estou lhe dizendo que, se você se sentir prejudicado por um determinado ato da administração, você pode ir ao judiciário sem a necessidade do esgotamento da instância administrativa. Então, eu violaria o princípio da inafastabilidade se eu dissesse que, para ir ao judiciário, primeiro, você tem que esgotar a tentativa na via administrativa. Isso não é aplicável. O entendimento é de que não há necessidade do esgotamento da instância administrativa para ir ao judiciário. As portas do judiciário estarão sempre abertas. E você não precisa esgotar as instâncias administrativas para que possa ir ao judiciário. Tem uma exceção. A exceção é justamente aquela situação da justiça desportiva, né? A gente aprende que a justiça desportiva é uma situação excepcional. Porque, nesse caso, para que você possa ir ao judiciário, você precisa, primeiro, esgotar a instância da justiça desportiva, que, embora receba o nome de justiça, na verdade, é uma instância administrativa, né? O STJD não é o judiciário, é a administração pública. Então, primeiro, você precisa esgotar toda a instância da justiça desportiva, que é uma instância administrativa, para depois ir ao judiciário. Mas é uma única exceção. E outra coisa, depois de esgotada a instância administrativa, esse é o segundo ponto, você sempre pode ir ao judiciário. Então, mesmo na justiça desportiva ou em qualquer outro caso, depois que a instância administrativa é esgotada, você pode ir ao judiciário sempre, tá? Pessoal, eu me lembro que há um tempo atrás a gente teve uma discussão no Campeonato Brasileiro aqui, se descia o Flamengo, se descia Portuguesa, Fluminense, enfim, foi uma confusão. E aí chegou-se à conclusão, pela decisão final na instância administrativa do STJD, que desceria a Portuguesa. Tinha escalado um jogador que não podia, enfim, desceu a Portuguesa. Um torcedor propôs uma ação popular. O juiz concedeu uma liminar, suspendendo o campeonato para análise o início do campeonato, né, para análise da decisão. E aí eu fui assistir televisão, tava aquele Galvão Bueno, sei lá, o pessoal, era um negócio interessantíssimo, que ele dizia assim, isso é um absurdo, a decisão de um juizinho qualquer, atrapalhando todo o campeonato brasileiro de futebol. Fica todo mundo parado, milhões e milhões de reais parados, em virtude de uma decisãozinha liminar, de um juiz que ninguém sabe nem quem é. E eu olhava assim, é interessante, né? Porque a decisão de um juiz pode mandar prender uma pessoa, acabar com a liberdade dela, tomar todos os bens dela, praticamente acabar com a vida de uma pessoa, mas não pode atrapalhar um campeonato de futebol. Isso não existe. É claro que o judiciário pode mandar suspender, sim, o Campeonato Brasileiro, porque ele está analisando uma demanda e o juiz, ele tem a possibilidade de analisar demandas, mesmo que já tenha sido esgotada,
toda a esfera administrativa, tá? Então são dois pontos importantes. Primeiro, não há necessidade do esgotamento da instância administrativa para ir ao judiciário, com exceção da justiça desportiva. E o segundo ponto, ainda que tenha havido o esgotamento de toda a instância administrativa e formada a chamada coisa julgada administrativa, sempre se pode ir ao judiciário discutir a mesma questão, porque o judiciário estará de portas abertas e a decisão jurisdicional ela é inafastável. É inafastável o controle judicial, jurisdicional, sobre qualquer lesão de direito ou ameaça de lesão. O interessante é você enxergar que aqui não há violação ao princípio da separação de poderes, mas sim o entendimento de que o poder legislativo, executivo e judiciário, no direito brasileiro, eles são independentes, mas eles são harmônicos entre si. E o sistema de freios e contrapesos permite que, em determinadas situações, a atividade de um poder controle as atividades do outro poder. Moleza? Perfeito. Vamos lá. Com isso entendido, pessoal, eu acho que a gente pode começar a conversar acerca do chamado regime jurídico administrativo, que, na verdade, como eu digo a vocês sempre, é o raciocínio da matéria. O direito administrativo, ele se baseia num raciocínio lógico que se sustenta em dois pilares. Dois pilares que a gente vai chamar de regime jurídico administrativo, mas que vão basear toda a fundamentação da matéria. O direito administrativo se sustenta nesses dois pilares e eles formam o que a gente chama de lógica do direito administrativo, né? Você aprende a raciocinar o direito administrativo quando você entende esse regime jurídico administrativo. E como eu lhe disse, ele se baseia em dois pilares. O primeiro é o que diz assim: supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Esse é o primeiro pilar. Quando eu falo da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, eu volto para aquela ideia de desigualdade que a gente já conversou. E aí, falar da supremacia do interesse público significa dizer que todas as vezes que houver necessidade, o Estado pode limitar e condicionar direitos individuais na busca desse interesse público. Então a ideia é de que, em todas as situações em que for necessário, o Estado pode restringir e condicionar direitos individuais sempre para atender ao interesse público. Na busca do interesse público, o Estado pode limitar e restringir direitos individuais. Essa supremacia, ela cria a possibilidade de se limitar direitos individuais sempre que for necessário para atender ao interesse público. Essa supremacia, ela acaba por definir as prerrogativas do Estado. Essas prerrogativas que decorrem dessa supremacia. Então eu te pergunto, o que é a desapropriação? Se não for a supremacia do interesse público tomando o bem de um particular, limitando e restringindo o direito de propriedade desse particular, né? Pessoal, o que são contratos administrativos firmados com cláusulas exorbitantes, né, permitindo que o Estado altere, extinga o contrato unilateralmente? O que são atos com atributos, presunções, imperatividade? Tudo isso é prerrogativa que decorre dessa supremacia. Em razão dessa supremacia do interesse público, o Estado possui prerrogativas que não estarão presentes no direito privado, tá? Mas não tem limite? Claro que tem. E o limite é justamente a chamada indisponibilidade do interesse público. O limite é essa indisponibilidade do interesse público. O interesse público é supremo? É, mas ele é indisponível. E por isso, deve-se sempre tomar cuidado para evitar que o administrador possa, a pretexto de exercer uma atividade estatal, abrir mão do interesse público e buscar interesses privados. Então, esse administrador, ele não pode abrir mão do interesse público e atuar dentro do interesse particular. Por isso, para evitar que o gestor abra mão do interesse público e busque interesses individuais, interesses próprios, se estabelece, o ordenamento jurídico estabelece algumas restrições, algumas limitações ao Estado. Então, são limitações, são restrições aplicadas também na busca do interesse público. Isso é que é bacana. O Estado possui prerrogativas para que ele possa alcançar o interesse público, mas ao mesmo tempo ele possui limitações para evitar que ele abra mão desse interesse público e corra atrás de interesses individuais, para que ele
não busque interesses individuais. Para evitar que ele não abra mão desse interesse público, ele se submete a algumas restrições e limitações. E aí, o que a gente vai chamar de regime jurídico administrativo é isso. Na verdade, o regime jurídico administrativo se pauta nas prerrogativas que o Estado goza versus as limitações às quais ele se submete. Isso é o que nós vamos chamar de regime jurídico administrativo. São as prerrogativas do Estado alinhadas a todas as limitações do Estado. Então, por exemplo, ao longo das matérias, quando a gente for estudando, a gente vai enxergando isso. Os servidores têm estabilidade, têm prerrogativas, né? Mas eles dependem de concurso, eles não podem acumular cargo nem emprego, eles respeitam teto remuneratório, né? Os contratos administrativos, esses contratos também têm cláusulas exorbitantes, têm garantias, várias prerrogativas, mas eles dependem de licitação, eles têm que ter prazo determinado. Ou seja, ao longo dos temas, na medida em que a gente vai aprendendo o direito administrativo, a gente vai enxergando que esse direito se baseia em prerrogativas e limitações impostas ao Estado. São prerrogativas dadas ao Estado para que ele consiga alcançar o interesse público, mas, ao mesmo tempo, limitações impostas ao Estado para evitar que ele abra mão desse interesse público e corra atrás de interesses individuais, para evitar que o gestor esqueça do interesse público e busque o interesse privado. E aí, desses dois pilares, decorrem todos os outros princípios que a gente conhece. E a gente costuma dizer que todos os princípios de direito administrativo decorrem da Constituição. Nós temos alguns princípios constitucionais expressos e nós temos alguns princípios constitucionais implícitos. Como eu disse a vocês, vocês vão ter uma aula aí de princípios em que vocês vão travar uma série de princípios implícitos e expressos, como isonomia, finalidade, segurança jurídica, inafastabilidade, autotutela. São vários princípios que vão nortear a atuação administrativa. Eu, nessa primeira aula, já que eu estou me preocupando muito mais com a parte introdutória e com os princípios que formam o chamado regime jurídico administrativo, eu queria somente pincelar 5 princípios expressos clássicos do direito administrativo. O caput do artigo 37 diz que toda atuação administrativa deve respeitar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O famoso LIMP, né? Então, esses 5 princípios são princípios expressos no caput do artigo 37 e que determinam a atuação administrativa. Claro, não são os únicos princípios, por isso que vocês vão ter uma aula específica de 6 blocos só para tratar de princípios, mas esses 5 eu já queria conversar aqui na nossa noção introdutória, porque são princípios realmente basilares. E aí, para começar, legalidade. Toda vez que você aprende legalidade no direito privado, nas aulas de direito constitucional, né, durante toda a graduação, você aprendeu legalidade assim, No Brasil, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada senão em virtude de lei. Essa legalidade é a legalidade que é aplicada no direito privado. Na relação jurídica particular, se aplica a ideia do princípio da não contradição à lei. Então, essa legalidade, que está lá no artigo 5º da Constituição, é o que a gente chama de princípio da não contradição à lei, aplicada diretamente à atuação particular. Os particulares, os cidadãos, eles podem fazer tudo, desde que não contrariem o texto legal. Então, tudo que não está juridicamente proibido, presume-se permitido. O particular faz tudo, desde que ele não atue contra a lei. Desde que esse particular não atue contra a legem, ele está livre para atuar. Vocês aprendem uma máxima que diz assim: tudo que não está juridicamente proibido, presume-se permitido. Então, a ideia é de que o particular, na relação privada, vigora o princípio da autonomia da vontade. A autonomia privada. E por isso, os particulares podem travar relações e podem atuar livremente, desde que eles não atuem contra a lei. Se esse particular não violar uma disposição legal, não contrariar um dispositivo estabelecido em lei,
ele está atuando licitamente. Porque tudo que não está proibido está presumivelmente permitido no direito brasileiro. Isso é a relação privada, tá? É o caput, desculpa, é a regra do artigo 5º da Constituição Federal que trata da legalidade aplicável aos particulares. É o princípio da não contradição à lei. Então, no Brasil, os particulares podem atuar livremente, mesmo que não haja disposição legal. Eles só não podem atuar contrariando a lei. Só não se admite a atuação do particular contra a lei. Bacana? No direito público, as coisas mudam um pouquinho. E aí, daqui a pouco eu volto para a gente entrar, como eu disse a vocês, no caput do artigo 37, tá certo? Sai daí não.